Bem, minha gente, agora vamos passar o tempo para a nossa professora da noite. Ela não vai falar sobre restaurantes, mas ela tem um outro tema espiritual bem importante. Então, Carlinha, o tempo é seu. Obrigada, Lídia. Boa noite a todos. Exatamente. Hoje vamos falar de um tema importante, né? Muito importante, que recebi aqui. Obrigada, Lídia, pela oportunidade de me Eu fazer que estudar um agradeço. pouco mais, mas no final a gente acaba aprendendo mais, né? É, Então, antes de começar, o tema da nossa classe de hoje é como adquirir o poder do alto. Existem várias formas da gente poder adquirir o poder do alto, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Deixa eu só abrir meu computador, ou minha telinha aqui. Então vamos lá. Hoje, né, a gente está vivendo num mundo aí conturbado, né? Entre tantas coisas que têm acontecido no mundo, guerra, ataques, a gente está vendo tudo acontecer e está acontecendo aqui agora, nesse momento. A gente está aqui na aula, mas alguma coisa está acontecendo ali muito séria, né? A guerra continua, tudo isso. Então, como está sendo difícil a gente viver nos dias de hoje? Está sendo muito difícil, muito difícil. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês para ler os slides, tá bom? Lígia, pode ler para mim o primeiro, por favor? Tá. Evidências mostram que a fé na religião organizada em geral está notavelmente em declínio, particularmente nos Estados Unidos. Uma pesquisa recente do Pew Research Center descobriu que em 2007, apenas 16% dos americanos não tinham nenhuma filiação religiosa. Hoje, esse número subiu para 29%. E aí, o número aumentou, gente, bastante? O que é que vocês acham? Nossa, Oh, bastante. Aumentou bastante. muito Isso é uma pesquisa feita aqui nos Estados Unidos, né? 13%. Yeah. Então, só para a gente ter uma noção de onde é que a gente está situado nesse momento, né? Que hoje o número subiu para 29%. Então, em grande parte do crescimento dos irreligiosos, isso aqui é uma pesquisa, tá, gente, que foi feita, vem das gerações mais jovens, né? Esse centro de pesquisa relatou que os jovens adultos têm menos probabilidade de se identificar com qualquer religião do que os adultos mais velhos, especialmente na América do Norte e na Europa. Pessoas têm abandonado a fé em todas as gerações e dispensações. Mas o que é de se notar é a taxa com que isso parece estar acontecendo e a quantidade que ouvimos sobre isso por causa dos canais sociais ampliados. Então, vejam em que mundo a gente está situado. A fé está diminuindo, a fé das pessoas está diminuindo, as guerras estão aí, né? Cada vez mais aumentando. E o que vocês pensam o que é que vem com isso tudo? O que é que acontece quando a gente fala espiritualmente falando? Qual o sentimento que vocês têm com isso? Alguém Declínio? É um já declínio. É um declínio. Exato. Exatamente, é um declínio. Ele falou que os adultos têm menos, que os jovens adultos têm menos probabilidade de se identificar com qualquer religião do que os adultos mais velhos, né? Então, quando eu li isso aqui, né, fiquei uau, uau, porque eu identifico como adulto, né? Mas imagina que as crianças são crianças hoje, daqui a alguns anos são jovens. Quem vai garantir que esses jovens todos que a gente convive, né, vai se manter no caminho eu falo do caminho assim, do caminho do Senhor, né? Ter fé, acreditar em Jesus Cristo, acreditar em Deus. Então, eu acredito que E depende muito. isso acontece até na igreja, pais criando os filhos na igreja a vida inteira, pais dedicados e os filhos, quando ficam adolescentes, 18, 19, 21 anos, saem da igreja. Eu, Exatamente. Infelizmente, a gente não tem como garantir o futuro dos nossos filhos não, espiritualmente falando, né? não, não. Porque nós ensinamos, né, o evangelho, nós vamos à igreja, mas no final, quando eles são adultos, eles têm um livre-arbítrio, né? Eles têm, Então, cada um vai escolher para onde quer ir. Isso não é escolha de um pai ou de uma mãe, não. mas infelizmente se escolhem, nós como cristãos, né, seguidores de Jesus Cristo, a gente tem que, né, realmente respeitar a escolha do outro. Eu É, vejo mais por esse lado. Eu não tenho o que fazer, eu não vou fazer milagre na vida de uma pessoa que escolheu outro caminho, mas o que a gente tem que fazer é amar o próximo, e nós não somos ninguém para julgar outra pessoa, tem é. que só respeitar o caminho que ele tomou e pronto, sabe? É isso que a gente tem que fazer como seguidor de Jesus Cristo. E eu acredito que deva ser dessa maneira mesmo. Então, gente, atualmente, perder a fé parece rápido e estridente, né? Essa palavra estridente ela tem relação com
um barulho, né? Uma coisa incomodando. Então, é isso que está acontecendo hoje. É muito rápido, é muito barulhento, sabe? No mundo que a gente está vivendo hoje. Então, a gente vai pular para o próximo slide agora, Quando Ana, por você falou favor. estridente, é uma coisa constante também, né, Carla? É uma coisa Exato. constante, está Constância. acontecendo de todo lado. Exatamente. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, infelizmente, né? E nós estamos aqui buscando nos preparar mais espiritualmente, né? A cada domingo que vamos à igreja, sacramento, a aula que nos edifica, que nos orienta, que nos mantém no caminho seguro, né? A gente sabe que é um caminho seguro. Então, alguém pode ler para mim aqui, por favor, esse slide? Agora, Como podemos enfrentar desafios espirituais de nossos dias? Essa pergunta é interessante, né, Sempre Diva? eu acredito que eu enfrento os meus desafios no dia a dia, é sempre orando, né? Pedindo proteção, orando. A gente tem que estar sempre orando e vigiando os nossos pensamentos para que a gente consiga vencer, né? Esses desafios do dia a dia. Porque temos várias tribulações, principalmente que a gente que frequenta a igreja, a gente não foge disso. A gente, aliás, nós temos muito mais, na verdade, parece que nós somos muito mais atentadas, né? Para que os desafios do nosso dia a dia sejam mais fortes, para ver o quanto que você é forte, o quanto que você persevera, quanto que você está aí persistente na sua fé, na sua confiança com o nosso Pai Celestial, né? É verdade. Então, é assim que É isso eu mesmo. sigo o meu dia a dia. Exatamente. Então, gente, como podemos enfrentar os desafios espirituais dos nossos dias? Nós precisamos do poder do alto, né, para enfrentar esses desafios espirituais que estamos vivendo atualmente. Quando a gente fala precisamos do poder do alto, a gente precisa se revestir do poder do alto, né? E como é que a gente faz para se revestir do poder do alto? Ainda assim, são muitas coisas que a gente precisa se revestir, né? Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho. O Salvador, ele ensinou a maneira, né? A maneira que ele ensinava a gente era através de histórias e símbolos, né? Parábolas. Então, ele ensinou da seguinte maneira: uma semente de mostarda para ensinar o poder da fé, uma ovelha perdida para ensinar o valor das almas, um filho pródigo para ensinar o caráter de Deus. Suas parábolas eram símbolos por meio dos quais ele podia ensinar lições mais profundas àqueles que tinham ouvidos para ouvir. Olha, ouvidos para ouvir. É o que está faltando hoje, né? Ouvidos para ouvir. Mas aqueles que não buscavam um significado mais profundo não entendiam. Eles não entendiam. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Dos símbolos que ele mostrou para a gente, que ele nos ensinou, da mostarda, da ovelha, do filho pródigo, né? Suas parábolas eram símbolos. E qual é o maior exemplo de símbolo do sacrifício por nós? Quem é? O maior exemplo, quem é o maior símbolo para a gente? Jesus Cristo. Exatamente. Jesus Cristo se tornou o maior símbolo do amor eterno do Pai Celestial por todos nós, né? Jesus Cristo se tornou o Cordeiro de Deus. Então, se a gente observar os ensinamentos de Jesus Cristo, ele ensina através de símbolos, né, pra gente, de parábolas. Então, ele fala, ele falava, quem tem ouvidos que ouçam, né? Aqueles que não buscavam significado não entendia, mas ele orientou, quem tem ouvidos que ouçam, né? Deixa eu só abrir meu outro Por slide isso aqui para ver que, qual é o Carlinha, próximo. por isso que a gente precisa do poder do alto, porque é invocar os poderes do céu. E isso é uma coisa Exatamente. que não se alcança pagando. É questão de viver os princípios no nosso dia a dia. Aí está a coisa, né? É um preço diferente. Exatamente, exatamente. É um peso diferente. Agora, eu vou querer também que vocês entendam a maneira que o Senhor cobra que a gente tem o poder do alto, tá? Então, vamos lá. Cada pessoa na Terra é um filho ou uma filha amada de Deus. Quando escolhemos fazer parte, por exemplo, de um convênio, nosso relacionamento com Deus é enriquecido e aprofundado. Então, o que acontece? Nós podemos sim ter o poder do alto, mas nós precisamos fazer a nossa parte, tá? Não vem de graça, nada de graça. O Senhor nos mandou à Terra para que a gente pudesse segui-lo. Claro que existe o livre-arbítrio, ainda falando, mas ele nos orientou, né? Precisamos estar revestidos do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, para a gente ter o poder do alto, a gente conseguir, né? A gente precisa estar revestidos do Senhor Jesus Cristo.
E aí a gente vai aprender um pouquinho como é que a gente pode se revestir desse poder, tá bom? Eu vou ler para vocês eu acabei colocando partes para eu ler, para não ficar tantos slides, que aí fica cansativo. Ao honrarmos nossos convênios, permitimos que Deus derrame a grande quantidade de bênçãos prometidas associada a nossos convênios, inclusive mais poder para mudarmos e nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Ao Salvador, desculpa. Jesus Cristo está no centro de todos os convênios que fazemos, e as bênçãos dos convênios são possíveis graças a seu sacrifício expiatório. Então, nós precisamos estar revestidos, mas, voltando ao assunto, a gente precisa fazer a nossa parte honrando nossos convênios com o Senhor, né? Ele fala que cadê? A grande quantidade de bênçãos prometidas associadas a nossos convênios, inclusive mais poder para mudarmos e nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador. Aí, aqui tem uma parte que fala assim: o batismo por imersão é o portão simbólico pelo qual enfrentamos a fim de iniciar um relacionamento por convênio com Deus. Eu acho que todo mundo aqui no grupo é batizado, né? Sim. Todo mundo aqui é membro, é isso? Só não está a sua... Eu acho que sim, né? Eu que sim. Sim, a A Cris, né? ordena- Ah, Então, né, a gente sabe que o batismo é a porta, a ordenança do sacramento nos direciona para o Salvador, né? Nós nos revestimos de Cristo novamente ao fazermos um convênio a cada semana. Então, nós somos batizados e nos revestimos de Cristo ao fazermos um novo convênio a cada semana, que é ir à igreja tomar o sacramento. Ao fazermos convênios com Deus na casa do Senhor, aprofundamos o nosso relacionamento com Ele. Temos o privilégio e a bênção de ser convidados a fazer parte de um relacionamento por convênio com Deus, no qual nossa própria vida pode se tornar um símbolo desse convênio. Exatamente. Ele fala aqui, ó, que a gente tem um privilégio e a bênção de ser convidados a fazer parte de um relacionamento por convênio, né? No qual nossa própria vida pode se tornar um símbolo desse convênio. Então, assim como o Senhor nos ensinou através de símbolos, fazer um convênio com o Senhor é um símbolo, né? O convênio que a gente tem aqui. Eu vou falar mais na frente um pouquinho, que é o... Olha. Oi? Alguém falou? Não, alguém que tá. É o microfone de alguém. Tem um fone, alguém. Quem é esse iPhone aqui que não tá aparecendo? então, Dá deixa para colocar todo mundo mudo? eu estou tentando colocar aqui. Esse iPhone que entrou agora, quem é? O irmão Nito Fonseca? Não sei. Vamos lá, vamos continuar, Diva. Tenta colocar ele no mudo. Não estou conseguindo aqui. Deixa eu ver quem é. Ok, vai, continua, Carlinha. Ok, tá falando do privilégio e a bênção de ser convidado a fazer parte de um relacionamento, né? Então, o nosso pai deseja um relacionamento mais profundo com todos os seus filhos e filhas, mas a escolha é nossa. Quando decidimos nos aproximar dele por meio de um relacionamento por convênio, isso permite que ele se aproxime de nós e nos abençoe mais plenamente. Então, tudo que o Senhor nos deu, os mandamentos, os convênios, faz parte, né? É como o Senhor fez assim, olha, tá aqui a tarefa de casa, né? Faz a tarefa que eu vou te revestir de poder, né? E muitas vezes a gente pensa que guardar um mandamento, eu tô falando no geral, tá? Não só do convênio que a gente faz com o Senhor, mas de tudo que a gente tem que fazer como membro da igreja cristão, de guardar os mandamentos, de tomar o sacramento, tudo isso tem existe uma bênção envolvida, né? Em cada convênio ou mandamento que o Senhor nos dá. Então, se a gente realmente não fizer a nossa parte, né? Quando prometemos ao Senhor, no batismo ou no templo, quem já foi ao templo, de não cumprir a bênção, de não cumprir o mandamento, o Senhor realmente ele não tem como nos revestir de poder. Alguém tem algum comentário para fazer? Eu prosseguir aqui? É porque é um acordo, né, Carla? É um acordo Uhum. com Deus. É um acordo com o Pai eterno. Não é um acordo com qualquer um. É com Deus. Então, esse é um acordo sério. Ele promete nos abençoar desde o momento que nós fazemos nossa parte. Nós deixamos de fazer nossa parte e nós perdemos aquela bênção. Meu tio sempre falava. Ele falava, para cada mandamento que você vive, você é abençoada. Para cada mandamento. E quanto mais mandamentos você vive, mais bênçãos você tem na sua vida. É viver individualmente cada mandamento. E o senhor fala isso em Doutrina e Convênios, que ele é bem, assim, bem explícito, né? Bem claro, dizendo, quando você obedece, eu te abençoo, mas quando você não obedece, eu não tenho obrigação nenhuma. Então, ele é bem claro com isso. Ele é uma promessa, né?
É, É uma promessa. é, é. Exatamente. Eu fico pensando assim, quem é pai e mãe, né? Quando combina algo com o filho, né? Quando você começa a criar seu filho, ensinar para ele as coisas certas da vida, o que os pais, os valores, né, da família, o que a gente gosta de fazer, o que a gente acha legal fazer. Então, eu acho que a partir desse momento, a criança entendendo, né, das coisas do mundo, e quando os pais chegam para conversar, olha, filho, isso aqui, eu não quero que, né, na nossa família não existe esse tipo de coisa. Então, a criança ela vai crescendo com aquilo, né, com aquele acordo que a gente ensinou a eles a fazer desde pequeno. E lá na frente, né, quando vou falar com uma criança que é filho de membro da igreja ativo, essa criança tem um belo caminho pela frente, né? Que ela vai saber que ela vai ter que passar pelo templo, vai ter que ser batizado com 8 anos, vai passar pelo templo. A gente fica plantando sementinha de, olha, você vai casar no templo com a sua esposa, você vai fazer convênios com o Senhor, né? Tudo isso é tão importante, e eu vejo isso, eu vejo essa diferença, né? Com o meu filho Joseph, ele está com 9 anos, vai fazer 10 já daqui a pouco, e tudo que a gente falou para ele de criança, ensinou quando criança, ele ainda continua nessa linha de pensamento, sabe? Do que ele quer, ele não vê a hora de completar a idade da missão, para ir na missão. Então, assim, realmente Que é lindo, uma continue assim, que lindo. realmente é uma coisa assim que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, né? Tem que sentar e ensinar e conversar das coisas que o Senhor faz, das bênçãos que o Senhor faz para cada um de nós quando a gente segue no caminho dele, né? Diva, por favor. Os convênios criam um tipo de relacionamento que permite que Deus nos molde e nos mude ao longo do tempo e nos eleve para nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador, fazendo com que nos acheguemos cada vez fazendo com que nos cheguemos cada vez mais a Ele e a nosso Pai, inclusive nos preparando para entrar em Sua presença. Comenta para mim, Diva, por favor. O que eu ia falar um pouquinho antes desse, a gente tem que estar alinhado com os convênios, né? Porque senão nós não vamos chegar a nenhum lugar, né? O evangelho é bem claro, né? É verdade. É bem claro, Diva. né? É verdade. E o evangelho, sim, ele ensina muita coisa, né? Mas como você falou, cada um tem o livre-arbítrio, né? Mas nós sabemos, né? Falando em convênio, né? O Garment, o santo sacerdócio, é profundamente simbólico, né? E também nos direciona para o Salvador. Vocês lembram quando Adão e Eva partilharam do fruto e precisaram deixar o jardim do Éden? Eles receberam o quê para se cobrir? Essa é a nossa investidura, né? Que nós fazemos no templo. Né? Exato. Folhas de figo, né? Eles receberam túnicas de peles para cobri-los. É provável que um animal tenha sido sacrificado para fazer aquelas túnicas, que também foi um símbolo. Isso foi um símbolo do sacrifício salvador por nós. Então, tem uma palavra aqui em hebraica que é kapar. Em hebraico é a palavra básica para expiação. E um de seus significados é cobrir. Então, o nosso garment do templo nos lembra de que o Salvador e as bênçãos de sua expiação nos cobrem ao longo de nossa vida. Ao usarmos o garment do santo sacerdócio todos os dias, esse belo símbolo se torna parte de nós. E é exatamente isso, né, gente, que acontece. Ele se torna uma parte de nós quando a gente cria o hábito de usar todos os dias, porque a gente está guardando nosso convênio, né? Eu lembro exatamente do dia que eu recebi a minha investidura, né? Fui investida pelo poder do alto no templo de Forte, e Lígia me acompanhou. Então foi um momento assim inesquecível. Muito bonito. E é muito bonito. E eu fico imaginando assim, nossa, é muito poderoso, tá, gente? É muito poderoso o uso do Garment. Porque a gente promete esse convênio dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor. E a gente promete fazer pelo resto da nossa vida, né? Então, eu realmente tenho um testemunho muito forte sobre o uso do Garment. A lembrança que eu tenho, né, de todo dia vestir, realmente é essa lembrança que eu tenho daquele dia no templo. E eu guardo isso na minha memória. E sou muito privilegiada, sou grata e privilegiada, né, de usar o garment do sacerdócio. Para me lembrar que o Salvador e as bênçãos de sua expiação me cobrem constantemente durante minha vida mortal, né? Esse é o sentimento que a gente tem. Aí a gente tem um sentimento de proteção também, né? Exatamente, de proteção. Eu sinto isso. Toda vez que eu levanto de manhã, escolho meu garment, que eu tenho 2 gavetas bem limpinhas, eu escolho. Olha, ele fala aqui,
tem ainda achei uma coisa bem interessante, eu anotei aqui. O Garment também nos lembra ao guardar os convênios que fiz com Deus na casa do Senhor, simbolicamente me revisto de Cristo, que é uma armadura de luz. Olha o poder desse convênio. É muito poderoso, gente, é muito poderoso. É uma armadura de proteção, né? Ele vai me proteger. O templo fala isso, né? É um escudo de proteção, para ter o escudo de proteção, desde que você mantenha os convênios. Ele vai me proteger do mal, dar-me poder e aumentar minha capacidade, e será minha luz, e me guiará pela escuridão e pelas dificuldades deste mundo. Então, há um significado simbólico profundo e belo, né? No Garment, do sacerdócio. E em como o Garment está relacionado a Cristo. Lígia, pode ler, por favor, Lígia? Ou alguém se candidata? O presidente Russell M. Nelson, ensinou que quando escolhemos fazer convênios com Deus, nosso relacionamento com Ele pode tornar muito mais próximo do que era antes do nosso convênio. E isso permite que Ele nos abençoe com uma medida extra de sua misericórdia e seu amor, um amor fortalecido pelo convênio. Essas são as palavras do profeta, né? Do nosso profeta. Isso. Com certeza. Nosso amado profeta. Vai deixar saudades. Vai. Então ele está deixando. Então ele fala assim, que olha só que forte. Quando escolhemos fazer convênios com Deus, nosso relacionamento com Ele pode se tornar muito mais próximo do que era antes de nosso convênio. Com certeza. Isso aí, para mim, foi extraordinário, essa frase, extraordinário. E aí é que a gente entende ainda mais sobre se revestir do poder, né? A gente entende ainda mais, porque até a gente não saber, ok, mas depois que a gente sabe, já, né? De ter um upgrade na minha vida de poder. Não, gente, não tem como deixar. É um privilégio de guardar nossos convênios. É um privilégio. É um privilégio, exatamente. É um privilégio. Que nos abençoa de todos os ângulos. Exatamente. Pode passar o próximo. Então, Deus estabelece as condições e obrigações dos convênios que fazemos. Então, está aqui a condição, né? A obrigação e está aqui. É com você. Ele faz assim, é com você. Quando escolhemos fazer parte desse relacionamento, porque isso é um relacionamento, né? Testificamos a ele por meio de atos simbólicos de cada convênio, que temos o desejo de obedecer às condições que ele estabeleceu, né? Então, é como a Lígia falou, para cada... Como foi que a Lígia falou? Para cada mandamento. Para cada mandamento existe uma bênção específica, né? Para aquele mandamento. Então, no final das contas, cabe a nós escolher fazer parte do relacionamento. Cabe a nós querer ser revestido do poder do alto, né? Ter essa investidura, ter esse poder maior, né? O poder maior do Senhor Jesus Cristo. Porque, vou voltar a falar, nada é de graça, tá, gente? O Senhor nos deu condições de vir aqui, nós aceitamos, nós conhecemos, né? Nós que somos membros da igreja, nós conhecemos o caminho de volta a Ele. Então, é só com nós agora. É seguir, pegar a nossa malinha e seguir atrás dele. Ô, Carlinha, eu acho que é uma responsabilidade, depois que a gente passa por tempo, a gente conhece tudo isso, eu acho que é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Sim. Né? De você manter ali. Sim. E o mais importante, quando vivemos esses convênios, claro que não somos perfeitos, mas buscamos fazer o melhor, nós sentimos paz. Sentimos paz, sentimos que o Senhor está ao nosso lado, mesmo com as nossas imperfeições, tá? Mas Ele está lá para nos ajudar. Então, sentimos muita paz e o nosso amor pelo Senhor, cada dia, fica mais profundo, mais forte. É verdade, Lídia. E eu pensando que deixar de cumprir esses convênios é como se a gente... Senhor, não quero mais relacionamento contigo. É isso mesmo. Senhor, eu não quero mais, tá? Aí o Senhor fala assim, tudo bem, então, segue teu caminho sozinho, que aí lá no final a gente pode se encontrar e ver o que aconteceu até chegar, né? O caminho divergente do que a gente está traçando. Então, eu acho que realmente é uma coisa bem profunda da gente pensar sobre isso, né? De querer seguir, de querer cumprir, na verdade, os convênios que nós fazemos com o Senhor. Quem não quer, não quer, ok, mas vai ter uma consequência. A gente sabe que quando um pai dá uma ordem para o filho e o filho não cumpre, ele vai ser castigado. E da mesma forma, o Senhor, quando nos dá mandamentos, nós prometemos e cumprir. Como é a palavra? Nós prometemos, né, cumprir um convênio
prometeu, mas depois que você deixa de cumprir, aí você já não tem um bom relacionamento mais com o Senhor, né? Eu falo, Você perde também aquela força, Carla. Você uhum, perde a força do alto, vamos dizer. Você perde, é entendeu? verdade. Porque a sua Uhum. luz vai, como dizem, né? As nossas lâmpadas têm que estar acesas, Acesas, exatamente. né? E se não estão acesas, o que que acontece? A gente se perde no meio do caminho, né? É. E relembrando que para cada mandamento existe uma bênção específica, às vezes a gente deixa de receber uma bênção porque não está cumprindo tal mandamento. Às vezes aquela pequena bênção que a gente estava esperando não chega, entendeu? Porque a gente está fora do caminho, a gente não tá, às vezes não somos merecedores quando a gente deixa de cumprir, né? Isso. Então aqui eu coloquei o que nos direciona para o Salvador, né? Pela porta do batismo, sacramento, guardar os mandamentos, frequência à igreja, ler as escrituras, a gente está também revestido com poder quando a gente lê as escrituras, quando a gente estuda as escrituras, né? Quando a gente dá uma aula, quando a gente prepara o material para uma classe, uma aula, nós nos direcionamos mais para o Salvador, né? É incrível cada poder que existe em cada direcionamento, né? Um pontinho aqui, um pouquinho ali, a gente faz a nossa luz transdescer e para que as pessoas que estejam ao nosso lado possam E, enxergar, né, a luz, né, que existe em nós. A Pode parábola, a passar. parábola das 10 virgens, né? Encher as nossas lâmpadas, uma gotinha de óleo de cada vez e vai enchendo, né? Me lembrou disso. Exatamente. Vamos para o próximo slide. Então, gente, Cristo está no centro de todos os convênios que fazemos. Então, todos os convênios são feitos diretamente com o Salvador, né? É ele o centro. É ele que determina, né, tudo para nossa vida. Acho que o exemplo, né? Exemplo de amor, de compaixão pelas pessoas, de respeito, tantos atributos cristãos, né, que o Senhor tem, que nos ensinou. Então ele está no centro de tudo, ele é tudo. Para mim, o Salvador Jesus Cristo é o meu guia, sabe, minha força. Eu tento sempre manter ele no meu pensamento durante o dia, porque eu sei que a dificuldade que for ter no meu dia é pouca para tantas outras que esse mundo aí tá, né, tá passando. Então, eu tento me concentrar em pensar em Cristo por várias vezes no meu dia, nos milagres que ele fez, nos mandamentos que ele ensinou, pensar no templo, tudo isso nos traz o Espírito, né? Nos traz pensar, lembrar do nosso batismo, lembrar do nosso selamento no templo, lembrar de tanta coisa que nos faz lembrar e nos fortalecer, né? Para que a gente possa irradiar mais a luz dele entre as pessoas. Cá, sou eu. Luninha! Aham, tá falando aí, né? E hoje eu acordei de manhã assim, e aí em 2018, primeira vez que eu estive aqui nos Estados Unidos, né? Aí eu ganhei esse livro aqui, e aí eu fui traduzir de manhã, que é para fortalecer o relacionamento com o Senhor. E eu acordei com esse sentimento, eu vou fortalecer meu relacionamento com Deus. E aí tá Power to Become, né? Não sei se você está vendo o restante aqui. Isso aqui é para aumentar o nosso poder e nos aproximar mais de Deus. Esse é o Que legal, Luninha. Manda pra gente uma foto. Vou mandar, depois vou colocar no grupo. E aí é muito interessante que você está falando aí, eu acordei esse sentimento de esse desejo, né, de fortalecimento espiritual, de estar mais conectada com o Senhor, né? Porque isso é que nos ajuda a vencer nosso desafio do dia a dia, né? E ter essa paz, essa alegria no coração. E aí, Sim, assim, revestir dos poderes do alto a cada dia, mas, né? verdade, Luna. Obrigada por compartilhar. Foi muito espiritual o que você falou agora. Então, gente, só depende de nós. Se a gente quer ter poder, se a gente quer nos revestir do poder do Senhor Jesus Cristo, depende de nós. Porque a tarefa está aí, já foi nos dada, né? Priorizar as coisas do Senhor em nossas vidas. Se a gente não priorizar, tenho certeza que a mão dele, né? O poder das mãos dele não estará ao nosso redor. A gente tem que se fortalecer, a gente tem que nos blindar, nos blindar. E eu tenho testemunho disso, tá? Eu sou blindada pelo Senhor, pelo Salvador, pelo Pai Celestial. E eu sei disso porque eu passei pelo templo. E eu guardo os meus convênios. Não sou perfeita, quero, né, um dia de cada vez, um passinho de cada vez, temos nossas fraquezas, mas são nessas fraquezas que às vezes a gente escorrega e vai embora. Então a gente tem que se policiar, lembrar do que a gente já fez com relação aos nossos convênios, para que isso possa nos fortalecer, né? E a importância da gente lembrar da primeira vez que a gente entrou no templo, do selamento, do batismo que a gente faz lá, do batismo vicário. Gente, eu lembro dessas sensações que eu tive. Então, quando eu tô meio para baixo, não, né? Eu lembro que foi maravilhoso.
E é isso que eu quero sentir, a alegria que eu quero ter no meu coração é das lembranças que eu tenho dos convênios que eu prometi ao Salvador, o que eu fiz na casa do Senhor. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, esse meu pensamento, meu sentimento que veio agora. Vamos para o próximo slide. Então, ao adquirir o poder do alto, a sua vida pode se tornar um símbolo pessoal de amor e gratidão profundos pelo Salvador, Jesus Cristo, e o seu desejo de tê-lo sempre ao seu lado será mais significativo. É sobre isso que a gente está falando, é sobre isso, né? Quando a gente adquire esse poder, a minha vida se torna um símbolo pessoal de amor e gratidão, né? Não tem como não se tornar, né? E o seu desejo de tê-lo sempre ao seu lado será mais significativo. Mais significativo. Não sei se vocês lembram, mas quando eu entrei na igreja, uma coisa que me marcou muito foi aprender a orar. A palavra não é significativa, é oração. Como fala, Lígia? Fazer oração significativa, né? Eu acho que é a palavra. Sincera. Meditação. Uma oração com propósito também. Mas eu acho que está mais pro lado de oração significativa. Então, Ok. quando a gente. É exatamente essa palavra. Então, voltando aqui ao meu raciocínio. Então, cadê aqui? Tornar um símbolo pessoal de amor e gratidão profundos pelo Salvador Jesus Cristo. E o seu desejo de tê-lo sempre ao seu lado será mais significativo. Quando fala aqui mais significativo, é porque quando eu cumpro os convênios que eu fiz com o Senhor, isso tudo tem um significado total. No geral, tem um significado. É igual eu acordar de manhã, fazer oração para o Senhor abençoar o meu dia, que eu saio de casa bem, volto. Não. Aí quando é à noite, né? Tudo que eu orei durante o dia, eu vou agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por ter me protegido hoje. Obrigado por o Senhor ter, né, me ajudado com aquela situação. A oração foi significativa, né? Por quê? Vai fazer mais sentido a vida. Exatamente. Então, é sobre isso. Sentir mais as coisas do Senhor ser mais significativa é quando a gente faz a nossa parte. Por exemplo, quando eu oro e peço ao Senhor que me ajude durante o dia. Quando é à noite eu vou orar, poxa, aconteceu. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, quando a gente cumpre nossos convênios, tudo que a gente faz, tudo que a gente promete, né, faz assim, ó, se encaixa. Então, isso aí foi significativo, né? Então, que a gente tem esse sentimento realmente de ter o Senhor Salvador em nossas vidas diariamente, pensar nele diariamente, nos convênios diariamente, e pensar, às vezes, de como a gente pode se revestir mais do poder dele, né? É o que você falou, Carlinha, que no final do dia a gente possa estar ligada com o Senhor, porque a Isso, gratidão e o amor que nós temos por Ele nos faz mais, a chegar mais próximas dele. Então, a oração foi significativa, porque no final do dia nós pudemos, sabe, terminar o dia felizes, em paz com Ele, né? Uma exatamente. unidade, né, Carla? Uma unidade. Unidade, exatamente. Isso mesmo. Eu tenho um pequeno vídeo para passar aqui, ainda do presidente Nelson. Eu quis trazer ele, né? Por essa semana ele ter partido lá para o nosso Pai Celestial. E é bem interessante o que ele falou. E deu certo com o que a gente estava falando aqui hoje, o tema da aula. Foi realmente uma mensagem inspiradora dele. É um trechinho. Na verdade, essa mensagem dele é muito grande, mas é um short, né? Um vídeo pequeno, que cortou, diminuiu ali, pegou a parte que encaixou certinho com a nossa aula de hoje. Nunca houve uma época na história do mundo em que o conhecimento de nosso Salvador fosse tão essencial e relevante para cada alma humana, individualmente. Imaginem a rapidez com que os conflitos devastadores em todo o mundo e os de nossa vida pessoal seriam resolvidos se todos escolhessem seguir a Jesus Cristo. A doutrina pura de Cristo é poderosa. Ela muda a vida de todos os que a compreendem e que buscam implementá-la em sua vida. A doutrina de Cristo nos ajuda a encontrar o caminho do convênio e a permanecer nele. Permanecer nesse caminho estreito, porém bem definido, vai nos qualificar para que um dia recebamos tudo o que Deus possui. Nada pode ter mais valor do que tudo o que nosso Pai possui. Uau, que poderoso! Nossa, Eu assisti incrível, esse né? vídeo, é lindo isso. que poderoso! Bom, para terminar aqui, não sei se eu passei do tempo, não sei como foi, Não, mas eu gostaria de compartilhar o meu testemunho com vocês. Eu sei que Deus vive, que Jesus Cristo é nosso Salvador, que nós estamos no caminho certo, né, estreito, apertado, mas é um caminho que nos traz bênçãos. Às vezes é um caminho que nos dá a paz que a gente precisa nessa terra.
por esses momentos que a gente tem passado, né, pensando em tantas coisas que estão acontecendo agora no mundo. Realmente nós somos privilegiados, tá? Nós somos privilegiados. Nós temos a investidura de Salvador em nossas vidas. Eu sou grata por conhecer esse evangelho. Eu fui batizada em 2015 e eu tenho 10 anos só de membro, mas a minha vida se transformou, fez assim. Minha vida fez assim. E eu sou tão grata por ter conhecido o evangelho de Jesus Cristo. A Lígia me conheceu assim que eu entrei na igreja aqui. Eu estava grávida do Joseph. O Joseph vai fazer 9 anos, né? E faz 10 anos esse ano agora Uau. que eu fui batizada. Então, muitas coisas aconteceram na minha vida, mais coisas boas aconteceram na minha vida. E eu sei o quanto Salvador me ama. Eu sinto o quanto ele me ama. Eu sinto isso em cada oração que eu faço, a cada saída de casa, sabe, gente? A cada tribulação que eu passo na minha vida, eu sinto a mão dele. Eu sinto o poder dele sobre mim. Porque eu me esforço para guardar os convênios que eu fiz com ele. E eu sei que ele vai me proteger. Eu sei que ele está cuidando de cada um de nós. Cada um de nós aqui em sua particularidade, com suas dificuldades, mas ele está conosco, né? Ninguém mais poderia fazer por nós o quanto ele faz. E eu sou tão grata por isso. Eu sou grata por ter uma família selada no templo e por ter esse evangelho de milagres. Eu falo que esse evangelho é um evangelho de milagres. Sou grata pela oportunidade que tenho de falar um pouquinho com vocês, né? Preciso aprender muito, mas o Salvador, ele tem muita paciência com cada um de nós. E ele quer que a gente cresça, né? Ele quer que a gente cresça em luz, em espiritualidade, para um dia voltarmos à presença do nosso Pai Celestial. Eu queria deixar o meu amor com vocês nessa aula e o meu testemunho de que Jesus Cristo vive. E essa aula que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Obrigada, Carlinha. Obrigada. E queremos Muchas gracias, agradecer a hermana. nossa querida Carlinha por sua linda aula. Realmente ela pôde se expressar de coração. Eu sei que ela se preparou espiritualmente para poder compartilhar essa aula. Faz 10 anos que nos conhecemos, não posso acreditar. Eu me lembro que ela estava grávida, ainda não era batizada, e eu dava aula na escola dominical para membros, para pessoas que estavam conhecendo a igreja. E a Carlinha era uma das minhas alunas. E estava sempre aí disposta a aprender, a conhecer as coisas. E ela era uma boa. Eu sentia que ela ia se batizar rápido. E realmente ela se batizou. E depois trabalhamos juntas nas moças. Ela foi uma das minhas conselheiras. Que foi um tempo muito bonito. Foi um tempo muito. Fizemos acampamentos, foi muito bom. Foi um tempo de realmente que temos bonitas lembranças. Mas a sua aula de hoje foi muito linda, Carlinha. Nos edificou bastante, realmente. E esperamos que você possa participar mais do nosso grupo, porque o nosso grupo é um grupo, você pode sentir que é um grupo realmente de amizade, de amor e de espírito. Nós estamos aqui juntas toda semana para nos fortalecer espiritualmente. E sempre unidas, nos fortalecemos mais.